Friedrich Nietzsche, nascido em 15 de outubro de 1844, é considerado um dos maiores e mais incompreendidos gênios de todos os tempos. Aos 24 anos, ele já havia se tornado professor universitário, mas decidiu abandonar tudo para viver isolado em busca de paz e silêncio. Durante esse período, desenvolveu algumas das ideias filosóficas mais revolucionárias e mal compreendidas. Nietzsche desafiou as crenças estabelecidas, revelando a essência sombria das motivações humanas e criticando a filosofia e a cultura de sua época. Ele acreditava que a vida deve ser vivida no presente e não idealizada por futuros perfeitos. Uma de suas frases mais famosas é: "Deus está morto e nós o matamos." Essa reflexão impactante de Nietzsche critica a perda de fé e a decadência dos valores tradicionais na sociedade moderna. Ele via a morte de Deus como uma metáfora para o declínio da moralidade e da estrutura que sustentava a vida ocidental até então. Outra frase significativa é: "O que não nos mata nos torna mais fortes." Com essa afirmação, Nietzsche expressa a ideia de que os desafios e dificuldades da vida, em vez de nos destruir, podem nos fortalecer e contribuir para nosso crescimento pessoal. Nietzsche é frequentemente associado ao niilismo, mas ele transformou essa visão, argumentando que muitas reflexões filosóficas reprimem nossas experiências e emoções em favor de ideais considerados superiores. Ele criticava os ídolos, valores absolutos que nos privam da existência real. Diferentemente de Platão, que defendia o uso puro da razão, Nietzsche acreditava no respeito às nossas experiências internas. Um dos conceitos centrais de Nietzsche é o eterno retorno, que sugere que a vida é boa quando não desejamos que ela acabe, vivendo plenamente o presente. Ele pregava o amor fati, que é o amor ao destino, aceitando a realidade como ela é. Para Nietzsche, esse conceito implica amar o mundo e as coisas exatamente como são, aceitando a realidade sem desejar que fosse diferente. Aos 44 anos, Nietzsche teve um colapso mental e passou seus últimos 11 anos de vida isolado, incapaz de se envolver em atividades intelectuais. Seu isolamento e os conflitos internos foram agravados por seu estilo de vida intenso e suas preocupações filosóficas e emocionais. Nietzsche viveu uma vida marcada por dificuldades e conflitos, mas deixou um legado de profunda compreensão da natureza humana e uma crítica radical aos valores e ideais dominantes de sua época. A frase "o que não nos mata nos torna mais fortes", de Friedrich Nietzsche, encapsula uma visão resiliente da vida e das dificuldades que enfrentamos. Nietzsche acreditava que os desafios e adversidades, ao invés de nos destruírem, têm o potencial de fortalecer nosso caráter e nossa capacidade de enfrentar o futuro. Explicação detalhada. 1. Resiliência e superação. Segundo Nietzsche, cada obstáculo ou sofrimento que não nos destrói diretamente contribui para o nosso crescimento pessoal. Enfrentar dificuldades nos obriga a desenvolver novas habilidades, aumentar nossa resistência emocional e mental e descobrir recursos internos que talvez desconhecêssemos. 2. Desenvolvimento pessoal. Através das adversidades, aprendemos mais sobre nós mesmos e nossas capacidades. Essa frase sugere que a verdadeira força vem da experiência de superar problemas, aprendendo com eles e integrando essas lições em nossa vida. 3. Contraposição ao sofrimento. Nietzsche reconhece que o sofrimento é uma parte inevitável da vida. No entanto, ele argumenta que a maneira como lidamos com esse sofrimento é que define nossa força. Em vez de nos deixarmos abater, podemos usar essas experiências para nos tornarmos mais robustos e resilientes. 4. Aplicação universal. Esta máxima pode ser aplicada a diversos aspectos da vida, desde desafios pessoais, profissionais, até crises existenciais.
Em qualquer situação difícil, a capacidade de resistir e aprender com a experiência é vista como uma forma de fortalecimento. Contexto filosófico. Dentro do contexto mais amplo da filosofia de Nietzsche, essa frase reflete seu niilismo ativo, que rejeita a resignação e a desesperança diante do vazio e da falta de sentido inerentes à vida. Ao invés de sucumbir ao desespero, Nietzsche propõe que devemos afirmar a vida em todas as suas dificuldades e incertezas, transformando o sofrimento em uma oportunidade para crescimento. Em suma, o que não nos mata nos torna mais fortes. É uma afirmação do poder da resiliência humana e da capacidade de transformar a adversidade em força e crescimento. Friedrich Nietzsche passou seus últimos anos de vida em uma condição debilitada, tanto física quanto mentalmente, o que levou a um fim trágico e doloroso. A seguir, explico como Nietzsche ficou doente, como foi seu estado de saúde e como ele morreu. Como Nietzsche ficou doente. 1. Colapso mental. Em janeiro de 1889, Nietzsche sofreu um colapso mental enquanto estava em Turim, na Itália. Há relatos de que ele teve um surto ao ver um cavalo sendo chicoteado e, em um ato de empatia extrema, correu para abraçar o animal, gritando que entendia seu sofrimento. Esse evento marcou o início de seu colapso final. 2. Sífilis. Muitos historiadores e biógrafos acreditam que Nietzsche sofria de neurosífilis, uma forma avançada de sífilis que afeta o sistema nervoso central. Esta doença era comum na época e pode ter sido a causa subjacente de seus sintomas mentais e físicos. Como ele ficou doente? 1. Sintomas neurológicos. Após o colapso, Nietzsche apresentou diversos sintomas neurológicos graves, incluindo alucinações, delírios de grandeza e perda de memória. Esses sintomas foram progressivamente piorando, levando-o a uma condição de incapacidade total. 2. Internações. Nietzsche foi internado em várias clínicas psiquiátricas e passou por diferentes tratamentos da época, que infelizmente eram pouco eficazes e muitas vezes brutais. Sua mãe e sua irmã cuidaram dele durante grande parte desse período. Qual foi o fim de Nietzsche? 1. Últimos anos. Nietzsche passou seus últimos anos sob os cuidados de sua mãe e posteriormente de sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, em Weimar, Alemanha. Durante esses anos, ele estava completamente incapaz de se envolver em atividades intelectuais ou de reconhecer as pessoas ao seu redor. 2. Morte. Friedrich Nietzsche morreu em 25 de agosto de 1900, aos 55 anos. A causa oficial de sua morte foi pneumonia, que se desenvolveu como uma complicação de seu estado debilitado. Sua condição neurológica já havia deixado seu corpo fraco e suscetível a infecções. Resumo do fim de Nietzsche. O fim de Nietzsche foi marcado por um sofrimento extremo e isolamento. Sua saúde física e mental se deteriorou a tal ponto que ele não pôde mais se comunicar ou cuidar de si mesmo. A deterioração causada pela provável neurosífilis culminou em uma morte precoce, após anos de incapacidade e dependência dos cuidados familiares. Seu legado, no entanto, continua a influenciar a filosofia e a cultura contemporânea, mostrando a profundidade de seu pensamento, apesar do trágico fim que sofreu.